Capítulo 2. Manifestações físicas e mesas girantes, item 60. 1. O que são manifestações físicas? O texto chama de manifestações físicas os fenômenos espirituais que produzem efeitos sensíveis ao nosso corpo ou sentidos, como ruídos, movimentos e deslocamentos de objetos sólidos. Algumas dessas manifestações acontecem espontaneamente, sem que ninguém provoque. Outras podem ser provocadas, normalmente em experiências ou sessões específicas. 2. O fenômeno das mesas girantes. Um dos primeiros e mais simples efeitos observados foi o das mesas girantes. Consiste numa mesa girar em círculo, aparentemente sem interferência humana. Apesar do nome, esse fenômeno também poderia aparecer em outros objetos, mas a mesa era a escolha mais comum por ser prática. Exemplo: pessoas sentam-se ao redor de uma mesa, tocam-na levemente e ela começa a girar ou se mover sem explicação aparente. 3. Um fenômeno antigo, não novidade moderna. O autor enfatiza que esses fenômenos não são invenção recente. Manifestação física existe desde as épocas mais antigas, já sendo comentada, por exemplo, por Tertuliano, autor romano do século II-13, que mencionava mesas falantes e girantes. 4. Da moda à pesquisa séria. O movimento das mesas girantes virou moda e diversão em salões e festas por um tempo. Muitas pessoas se divertiram com as mesas girantes, mas logo se cansaram, como acontece com qualquer moda passageira. Os pesquisadores sérios, porém, pararam de brincar com as mesas e passaram a estudar os fenômenos de verdade, buscando compreender o significado e as causas. Para eles, o fenômeno foi só o começo, como o aprendizado do alfabeto antes da escola avançada. O verdadeiro valor estava no que poderia ser descoberto a partir dessa base. 5. Importância histórica das mesas girantes. Apesar de, para muitos, serem só uma curiosidade, as mesas girantes marcaram o início da doutrina espírita. O estudo desses fenômenos, em sua forma simples, ajuda a entender as causas por trás das manifestações físicas e serve como ponto de partida para teorias mais complexas. Esse ensinamento mostra que muitas descobertas importantes começam com curiosidades simples, às vezes até tratadas como brincadeira. Assim como as mesas girantes abriram caminho para o estudo sério do espiritismo, outros fenômenos podem parecer banais no início, mas são portas para novos conhecimentos. O segredo é olhar além da aparência, abandonar o puro entretenimento e buscar compreender as causas por trás dos efeitos visíveis. O progresso nasce dessa vontade de ir além da superfície, investigando com interesse sincero o que antes era só moda ou diversão. Item 61. 1. Médium. A pessoa com aptidão especial. Para que ocorra um fenômeno espiritual físico, como o movimento das mesas, é necessário que pelo menos uma das pessoas presentes tenha mediunidade, ou seja, uma capacidade especial de servir de ponte entre os espíritos e o mundo material. Essas pessoas são chamadas de médiuns. 2. Número de participantes. O texto diz que o número de pessoas reunidas não é o que faz a diferença na ocorrência do fenômeno. O fundamental é a presença de médiuns aptos, mesmo que eles nem saibam de sua própria sensibilidade. Exemplo: um grupo de 30 pessoas pode não conseguir nada se não houver médiuns entre eles, enquanto um grupo bem menor pode produzir fenômenos se houver médiuns presentes. 3. A influência das pessoas. Sem mediunidade. As pessoas sem mediunidade ativa não ajudam na produção do fenômeno. Em alguns casos, sua presença pode até atrapalhar, especialmente se estiverem com espírito de dúvida, deboche ou descrença. Exemplo: se uma roda tem participantes céticos ou zombadores, isso pode prejudicar as experiências. 4. Grau de força mediúnica. Os médiuns não são todos iguais quanto ao seu poder de produzir fenômenos. Um médium mais forte consegue provocar efeitos muito mais intensos do que vários outros médiuns reunidos. Exemplo: um só médium com habilidade superior pode fazer a mesa girar,
levantar ou até saltar, apenas ao tocar nela. Esse ensinamento mostra que fenômenos espirituais físicos não dependem de quantidade de pessoas, mas sim da qualidade e capacidade espiritual de quem participa. Assim como em qualquer atividade, é a habilidade e não o número de envolvidos que faz a diferença real. Também ensina que a atitude interior conta muito. Descrença e ceticismo exagerado podem ser obstáculos, enquanto a mente aberta e respeitosa é facilitadora. Por fim, fica o convite à humildade e à observação. Fenômenos extraordinários podem acontecer, mas só se as condições certas estiverem presentes. Item 62. 1. Descobrindo a mediunidade. Só na prática. O texto ressalta que não existe um sinal externo ou característica visível para saber se alguém é médium. Só é possível descobrir isso tentando, ou seja, por meio da experiência prática. Exemplo: assim como não se sabe se alguém tem talento para desenhar até que a pessoa tente desenhar, a mediunidade só aparece quando a pessoa participa de experimentos mediúnicos. 2. Como fazer a experiência. Se um grupo deseja tentar um fenômeno físico, como o das mesas girantes, basta sentar-se ao redor de uma mesa e colocar as mãos espalmadas sobre ela, sem fazer força. Não é necessário pressionar, nem forçar o contato. 3. Precauções inúteis. Antigamente, por desconhecimento, as pessoas achavam que certos cuidados eram essenciais, como alternar homens e mulheres ao redor da mesa, ligar os dedos mínimos para formar uma corrente. Essas práticas foram inspiradas na ideia de uma corrente elétrica, mas a experiência mostrou que são desnecessárias. O que importa mesmo não é a posição ou a ligação dos dedos, e sim a presença de médiuns e o ambiente. 4. O que realmente importa. As recomendações realmente úteis são recolhimento, concentração e respeito durante a experiência, silêncio absoluto, evitar conversas ou distrações, paciência. O fenômeno pode acontecer logo ou demorar bastante, até 1 hora ou mais, dependendo da capacidade mediúnica do grupo. Exemplo: em uma sessão, pode ser que a mesa comece a se mover em poucos minutos, ou então demore meia hora, e em alguns casos nem aconteça. Esse estudo reforça que a mediunidade não é algo aparente à primeira vista e que só pode ser identificada na prática. Ele mostra também que muitas ideias e rituais antigos eram frutos do desconhecimento, mas a observação séria e paciente revelou o que realmente importa: ambiente respeitoso, concentração e paciência. Muitas vezes, os resultados mais importantes surgem onde há simplicidade e atitude de aprendizado, não em práticas cheias de regras artificiais. Isso nos convida a focar na essência do fenômeno e na nossa abertura de espírito, ao invés de se prender a fórmulas mágicas ou tradições sem comprovação. Item 63. Elementos materiais e externos não influenciam o fenômeno. O texto volta a afirmar que fatores como o formato ou material da mesa, presença de metais, roupas dos participantes, dia, hora, luz, escuridão, chuva ou sol não interferem nos fenômenos espirituais. Tudo isso é indiferente para a ocorrência das manifestações. Exemplo: não é necessário escolher uma mesa especial ou evitar certos tecidos ou horários. Nada dessas preocupações faz diferença. 2. O peso da mesa e a força mediúnica. O peso da mesa só importa se a força mediúnica do grupo for fraca. Se houver um médium potente, até uma criança pode mover uma mesa muito pesada. Em casos de pouca mediunidade, nem um grupo grande de pessoas consegue mover uma mesa leve. Exemplo: uma criança médium forte pode levantar uma mesa de 100 quilos, enquanto um grupo de 12 adultos pouco sensíveis não consegue mexer uma mesinha de centro. 3. Como ocorrem os movimentos iniciais. Quando a experiência começa a dar resultado, há alguns sinais típicos: pequenos estalos vindos da mesa, um leve tremor, como se a mesa estivesse acordando ou tentando se soltar do chão. Em seguida, a mesa pode girar devagar, depois cada vez mais rápido,
até ser difícil acompanhá-la com as mãos. Às vezes, a mesa segue se movendo até mesmo sem contato humano. 4. Movimentos especiais da mesa. A mesa pode se erguer, ficando ora num pé, ora noutro. Depois volta calmamente para o chão. Pode começar a balançar de um lado para outro, parecendo o movimento de um navio. Se a potência mediúnica for grande, a mesa pode levantar inteiro do chão, flutuar no espaço, chegar perto do teto, forro, e até permitir que alguém passe por baixo. Depois, pode descer suavemente girando ou simplesmente cair e se quebrar. Exemplo: em uma sessão, uma mesa pode realmente ficar suspensa no ar sem apoio, provando que não se trata de truque visual ou ilusão de ótica. Nesse estudo, o que se destaca é que, além dos fatores externos não terem influência, os fenômenos físicos podem ser observados de maneira muito concreta e até impressionante. Estalos, tremores, giros e levitações são movimentos claros, muitas vezes públicos e impossíveis de realizar sem uma força além da humana, especialmente se ocorrem sem contato ou com mesas muito pesadas. Isso reforça a ideia de que tais manifestações são reais, tangíveis e não mero efeito de imaginação ou truques. O estudo atento destes fenômenos nos convida a ampliar nossos horizontes e a analisar com honestidade o que acontece além das explicações tradicionais, valorizando o que pode ser observado e registrado por todos os sentidos. Item 64. 1. As pancadas no interior da mesa. Outro fenômeno comum em sessões mediúnicas é o das pancadas ou batidas, vindas de dentro da madeira da mesa, que acontecem sem que a mesa se movimente. Essas pancadas podem ser fracas como pequenos toques ou muito fortes como batidas claras. Não é necessário que haja movimento visível da mesa, apenas o som ou a vibração do toque já ocorre. 2. Não se limita à mesa. Outros móveis e estruturas. Essas batidas também podem aparecer em outros móveis do ambiente, em portas, paredes ou até no teto, forro. O fenômeno se espalha pelo cômodo, não fica restrito à mesa usada na experiência. Exemplo: durante uma reunião, alguém pode ouvir batidas na mesa, depois nas cadeiras, depois até nas paredes, mesmo sem qualquer pessoa encostando nesses objetos. 3. Como sentir as pancadas. Quando as pancadas ocorrem especificamente na mesa, elas provocam uma vibração que pode ser sentida pelos dedos de quem está com as mãos apoiadas na superfície. O fenômeno se torna ainda mais claro quando colocamos o ouvido encostado na mesa, percebendo o som de dentro dela. Exemplo: sem ninguém chocar a mesa ou bater nela, os participantes sentem uma vibração ou escutam batidas vindas de dentro do móvel, como se alguém estivesse batendo por dentro. Esse estudo mostra que as manifestações espirituais físicas podem ir além do simples movimento de objetos, envolvendo fenômenos mais sutis, como sons e vibrações sem causa aparente. O fato dessas batidas se espalharem por diferentes partes do ambiente e serem perceptíveis tanto pelos ouvidos quanto pelo tato, reforça a autenticidade do fenômeno, diminuindo a chance de ser apenas efeito da imaginação ou truque. Estar atento aos detalhes sensoriais durante essas experiências é fundamental para quem busca estudar e compreender os fenômenos com seriedade, valorizando não só o que se vê, mas também o que se sente e ouve. Isso nos convida a perceber o mundo com mais atenção e menos preconceito, entendendo que há acontecimentos que fogem ao comum, mas mesmo assim podem ser percebidos por todos. Continuemos nossos estudos. Até breve.